Tudo bem, pessoal? Eu tinha me programado para falar aqui, assim, certinho, mas eu achei que eu não consigo. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Ministro, é um prazer, um privilégio poder contribuir para o projeto Vozes da Classe Média. E nós separamos, para dividir com vocês, o que nós chamamos de 4 dimensões da classe média brasileira. O Ricardo Paes de Barros explicou para a gente muito bem sobre o tamanho da classe média brasileira. A Diana mostrou a importância que o trabalho que a educação teve para a consolidação da classe média brasileira e o quanto que o investimento na educação pode ser a porta de saída da classe média para a ascensão, para a elite. Mas o convite que eu queria fazer para os senhores e para as senhoras agora é entender que atrás de todos esses números existem pessoas. Existem mais de 100 milhões de brasileiros que acreditem, são muito mais do que um número, são muito mais do que uma simples constatação estatística. A primeira dimensão da nova classe média brasileira, nós demos o nome de ascensão, esforço e determinação. A classe média acredita que o Brasil melhorou e que sua vida melhorou ainda mais. Uma das frases que as vozes da classe média nos dizem: graças a Deus não falta trabalho. Se o Brasil melhorou, minha vida e a da minha família melhorou mais ainda. Com suor e com muito esforço, eu estou conseguindo transformar sonho em realidade. Quando você pergunta para os brasileiros hoje se ele considera que hoje a sua vida está melhor, igual ou pior do que no passado, 6 de cada 10 brasileiros não tem dúvida nenhuma de dizer: olha, a minha vida melhorou. Eu consigo ter hoje coisas que eu não tinha antigamente. E talvez esse legado da melhora de qualidade de vida seja uma das grandes boas heranças que nós tivemos no país nos últimos anos. Mas essa resposta não basta. A gente queria entender, e vai continuar nas pesquisas que vão ser desenvolvidas por Vozes da Classe Média, a procurar entender em que aspectos a vida melhorou. E o que nós vimos? Que quando nós perguntamos sobre os aspectos pessoais da vida das pessoas, 56% acham que a saúde melhorou, 55% acham que até a sua vida afetiva melhorou. Estamos namorando mais. Isso é bom, constitui novas famílias. Quando você pergunta se o ambiente próximo a ele, ou seja, a sua cidade e o seu bairro melhoraram, 50% consideram que sim. Que a sua cidade e que o seu bairro estão melhor do que eram no passado. 46% acham que, do ponto de vista de aspectos econômicos, 46% na média está melhor, a sua vida financeira e a sua vida profissional. Apenas 9% da classe média acha que a sua vida financeira está pior. Apenas 10% da classe média acha que a sua vida profissional está pior do que no passado. E depois vem o Brasil melhorou e o mundo melhorou. O que é importante nós entendermos disso? Que as pessoas acham que quanto mais próximo estão os aspectos de melhora de vida dele, maior a relação com a melhora de vida. Que a melhora de vida está diretamente vinculada a um esforço próprio, a um suor próprio nisso. Bom, o segundo ponto tem a ver com consumo e qualidade de vida. O que nós vimos? A ampliação do consumo tangibiliza, torna palpável a melhora de qualidade de vida da classe média brasileira. Eu acho que essa frase nos ajuda a entender essa dimensão. Tenho cartão, cheque e crédito na praça. Comprei uma máquina de lavar que me tirou do tanque e as 2 horas a mais de sono que eu ganhei comprando uma moto e não tendo que pegar ônibus, eu perco pensando em como vou conseguir pagar tudo isso. Mas com a ajuda de Deus e uns bicos, sei que vou conseguir honrar meu nome e alcançar novas conquistas. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, do ponto de vista de política pública, a dimensão do consumo é subestimada. As pessoas falam, olha, mas vai ter um superendividamento da classe C. Como que ela vai comprar uma máquina de lavar em 2 anos? Quem já tem máquina de lavar não sabe a resposta, mas quem lava a roupa no tanque todo dia sabe que ela não vai esperar 2 anos guardando dinheiro para comprar uma máquina.
Nós perguntamos para um consumidor que tinha acabado de comprar uma moto. Por que ele tinha comprado essa moto em 3 anos? Por que ele não esperou, guardou o dinheiro para comprar a moto à vista? E por isso pagar mais barato? Esse brasileiro da classe média virou para mim e falou, olha, faz tempo que você não anda de ônibus, né? Porque se você andasse de ônibus todo dia, que nem eu, você ia entender por que eu não vou passar 2 anos guardando dinheiro para comprar minha moto. Eu quero minha moto agora. Então, o consumo, de fato, torna palpável a melhora de qualidade de vida desses brasileiros. A classe média brasileira vai movimentar em 2012 R$1 trilhão. R$1 trilhão. Se a classe média brasileira fosse um país, ela estaria no G20 do consumo mundial. Portanto, como muito bem disse o ministro Moreira Franco, política pública para a nova classe média não tem mais a ver com política assistencial, tem a ver com política econômica. Política econômica porque seria o 18º maior país com consumo do mundo. O 18º maior país. Nós estamos discutindo na manhã de hoje como desenvolver políticas públicas do 18º maior país em consumo do mundo. O consumo, que ainda está fortemente concentrado na região sudeste, mas tem a região nordeste crescendo cada vez mais. E um consumo que cada vez está mais presente nas instituições financeiras, nas instituições bancárias. A parceria do projeto com a Caixa Econômica Federal tem a ver com isso, com o desafio estratégico da Caixa Econômica Federal de ser o banco da nova classe média, e não tenho dúvida nenhuma que nenhuma instituição tem condições de ser o banco da nova classe média, como a Caixa Econômica Federal. Mas tem a ver com um objetivo concreto de mercado. De cada 100 pessoas que têm conta corrente no Brasil hoje, 52 são da classe média. De cada 100 pessoas que têm caderneta de poupança, 52 são da classe média. 51% das pessoas que têm cartão de crédito são da classe média. Metade das pessoas que têm um private label. 45% das pessoas que têm previdência privada. 52% das pessoas que têm algum dinheiro investido. Então, nós estamos falando de uma classe média que foi para o mercado de trabalho, a carteira assinada deu estabilidade e possibilitou o crédito para essa nova classe média, e com isso ela consegue consumir, graças ao trabalho e ao crédito, R$1 trilhão por ano. Mas isso não significa que ela esteja satisfeita da forma em que ela é atendida hoje no sistema bancário. A gente perguntava, na sua opinião, quais dos seguintes bancos têm a menor taxa de juros? Apenas 11% citou algum banco privado. 35% disse que não sei e 53% citou um banco público. 53%. Portanto, processo de redução de juros também é política pública. Isso é entendido cada vez mais pela nova classe média brasileira. Você mudaria de banco na busca de juros mais baixos? 58,7% disse que mudaria. E os dados do Banco Central mostram que o aumento da portabilidade de dívida cresce cada vez mais. Demanda da nova classe média. Bom, mesmo tendo mais crédito, 41% da classe média possui algum tipo de empréstimo, financiamento ou parcelamento. Por outro lado, 71% da classe média não vê grandes problemas em pagar as suas contas. Por quê? Porque ela está tendo que aprender a lidar com os novos mecanismos de crédito. E sabe por quê? Não porque algum economista chato falou, olha, guarda dinheiro. É porque ela gosta de comprar. E ela está aprendendo a comprar bem para comprar sempre. Para comprar cada vez mais. E 1/3 da classe média, 35% da classe média, já tem algum tipo de reserva financeira. Você soma isso com o otimismo dessa nova classe média, a gente vê que 79% da classe média acha que a sua vida financeira ficará ainda melhor nos próximos anos. Isso é... Agora, vamos lá. 3. Otimismo e visão de futuro. O otimismo da classe média brasileira faz com que ela olhe para frente, que acredite no seu potencial e chame para si a responsabilidade sobre a própria vida. Hoje eu tenho emprego, férias, FGTS,
Minha filha está estudando para um concurso e o preço das coisas não aumenta toda hora. Hoje consigo pensar, me planejar, a apoiar a minha esposa, que está abrindo um salão de beleza na garagem de casa. Tem como não ser otimista? Agora, quando você pergunta para esses brasileiros em um ano como ele acha que vai estar a vida dele, 8 de cada 10 brasileiros afirmam que têm convicção que a vida dele vai estar melhor. Aonde? 8 de cada 10 diz que a vida vai estar melhor. Agora a pergunta, Renato, e daí? O que o otimismo dos brasileiros tem a ver com política pública? Tem a ver com o crescimento e com a ascensão dessa nova classe média? O que tem a ver é que, a pedido do ministro Moreira Franco, nós cruzamos os dados de comportamento entre otimistas e pessimistas na nova classe média. E nós descobrimos que os otimistas querem mais prestar um concurso público do que os pessimistas. Que os otimistas são mais empreendedores do que os pessimistas. Que os otimistas estudam mais do que os pessimistas. Quem tem mais chance de ascender socialmente? Quem está parado, quem está chorando com medo da crise, ou quem arregaça as mangas, vai estudar, vai empreender e vai fazer o Brasil crescer? Portanto, tão importante quando acompanhar os índices de crescimento do emprego, do aumento da renda, é importante acompanhar o índice de otimismo da nova classe média brasileira, porque é ele que impacta um conjunto de ações que fazem com que a classe média continue crescendo e se fortalecendo no nosso país. 79% acham que a vida financeira vai melhorar. 77% acham que a saúde vai melhorar. 76% que a vida afetiva, 76% que o bairro vai melhorar. 74% acreditam que em um ano vai estar melhor profissionalmente do que estava antes. 74% que a cidade vai estar melhor. 7 de cada 10 de que o Brasil vai estar melhor. E 63% de que o mundo, daqui a um ano, vai estar melhor do que está hoje. E para concluir, senhores, vamos falar do que talvez seja o mais importante aspecto da nova classe média brasileira com relação às políticas públicas. A gente viu que o Brasil reduziu suas desigualdades e a classe média está cada dia mais exigente. Descobre aos poucos que, ao pagar imposto, se torna um consumidor de serviços públicos. E vai exigir cada vez mais das 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal, a mesma qualidade que ele exige quando vai comprar um produto no supermercado, quando vai fazer uma viagem aérea, que ele exige da iniciativa privada. Eu aprendi muito na escola, na vida e na internet. Eu estou empregado e pago meus impostos. Eu pago meus impostos na fonte e em tudo que compro. O que o governo me dá não é favor, é obrigação. Eu quero uma escola melhor, eu quero universidade boa para quem estuda e merece, um hospital decente e internet de qualidade. Hoje, eu sei que do mesmo jeito que posso exigir qualidade de uma empresa, eu posso exigir qualidade do governo. E é esse o grande desafio de políticas públicas. Lidar para o consumidor que não topa mais ser coadjuvante das políticas públicas. Um consumidor, um cidadão que cada vez mais quer ser protagonista dessas políticas públicas. Quando a gente perguntou o ranking dos principais problemas do Brasil, na pesquisa da CNI, 53% afirmou que era a saúde, 32% a segurança pública, 28% a educação, drogas, corrupção, desemprego, fome e miséria. Esse cidadão da nova classe média brasileira é cada vez mais exigente com relação às políticas públicas. Agora, 45% da classe média acredita que os impostos são elevados. Portanto, o processo de redução de impostos não é simplesmente algo para aquecer a economia, é uma demanda de política pública dessa nova classe média brasileira que o governo tem acompanhado de perto. 62% da classe média acredita que a baixa qualidade do ensino vai prejudicar o desenvolvimento do Brasil. E os mesmos 62% acreditam que a classe média avalia que a qualidade do atendimento nas repartições públicas é baixa ou muito baixa. Depois que o cidadão foi atendido num convênio médico privado, não topa mais passar 3 horas na fila do SUS. É disso que nós estamos falando. É de uma mudança de mentalidade dos novos protagonistas da sociedade brasileira. Quem são esses novos protagonistas? Nós vimos que a contribuição das mulheres na massa de renda, para o crescimento da massa de renda da classe média, foi de 76%. Das pessoas do Nordeste foi de 123%, contra os 57% do crescimento da média da massa de renda no Brasil. Os negros passaram a contribuir mais para a massa de renda da nova classe média do que os brancos.
Então, quando você pega os negros, as mulheres, as pessoas do Nordeste, eles passam a ser novos agentes, novos protagonistas dessa política pública. E eu queria chamar a atenção, para encerrar, em dois aspectos importantes que têm que estar no horizonte próximo do desenvolvimento de políticas públicas. Em primeiro lugar, a importância da mulher. Na classe média, na última década, as mulheres da classe média cresceram em 13%. As mulheres em idade de trabalho, de 16 a 60 anos na classe média, cresceu 19%. O número de mulheres com carteira assinada cresceu 59% na nova classe média brasileira. Isso significa que é fundo de garantia, isso significa que é demanda por creche. Isso significa que nunca foi tão importante você ter eletrodomésticos dentro de casa que diminuem. Porque o homem se acomodou, né? Não é que a mulher foi trabalhar, mas o homem não foi lavar roupa. E a mulher da nova classe média foi acumulando cada vez mais novas funções. O segundo aspecto, além de entender o protagonismo feminino, é entender o protagonismo do jovem. Enquanto na elite, para cada R$100 que um pai da elite ganha, um filho ganha R$20, para cada R$100 que um pai da classe média ganha, um filho ganha R$71. Quem influencia mais as decisões da família? Quem contribui com R$20 de cada R$100 que o pai bota dentro de casa ou com R$71 de cada R$100 que o pai bota dentro de casa? Enquanto que na elite apenas 10% dos filhos estudaram mais, apenas 20% dos filhos estudaram mais do que os pais, na nova classe média 49% dos filhos estudaram mais do que os pais. É a primeira geração de universitários na família da nova classe média. E a gente sabe que eles vão ter filhos e vão cobrar cada vez mais a qualidade da escola pública. Então, senhores, o recado que fica é que a classe média que surgiu nos últimos 10 anos ganhou visibilidade. E graças ao projeto Vozes da classe média vai ganhar uma voz. Mais do que nunca, é a classe média a protagonista desse novo Brasil. Esse vídeo que nós vamos mostrar para vocês fala da transformação de um cidadão invisível no novo cidadão brasileiro. Olá, você lembra de mim? Não tá me reconhecendo? A gente se conhece faz tempo, já nos vimos em vários lugares. Na loja de roupas que eu trabalhava, nossa, você era tão exigente. Baixava a loja toda em cima do balcão, até encontrar a blusa que você queria. Um dia, te encontrei no cinema e elogiei a blusa que você comprou comigo, mas você não me reconheceu. Trabalhei também de caixa no mercado perto da sua casa. Quando eu dizia o valor da conta, nossa, você sempre reclamava. Mas, de novo, você não guardou o meu rosto. Nos vimos no salão de beleza que você frequentava, no quarto de hotel que eu arrumava, na oficina de costura, na doceria, na calçada que eu varria quando você passava. Um dia eu fui trabalhar de frentista no posto de gasolina. Quase achei que você me reconhecia, mas era pro meu corpo que você olhava. Cuidei de você quando você era criança e ajudei a sua mãe a cuidar da casa. Limpei sua mesa no escritório, marquei hora para você no consultório, preparei seu lanche na cozinha do bar, cuidei dos seus filhos quando você foi trabalhar, atendi você na feira, na farmácia, na padaria. Mas são tantas pessoas na vida da gente. Como guardar minha fisionomia? Mas algo mudou nos últimos tempos e vejo você me olhando diferente. Você está me vendo entrar na faculdade, está me vendo viajar de avião, comprando o que mostrou na publicidade, com cartão de crédito, carnê de prestação. E você quer saber o que ando fazendo, onde me informo, o que ando lendo. Resolveu pesquisar o meu gosto, prestou atenção no meu rosto. Nossa, que sensação incrível! Deixar de ser invisível e saber que agora a minha história também fica guardada na sua memória. Senhores, o nosso desafio é dar voz a um consumidor, a um cidadão brasileiro da nova classe média. Dar a voz e o peso a essa voz que 53% da população
merece ter. Dia 13 e 14, lançaremos o segundo caderno, lá em São Paulo, no WTC, lançaremos o segundo caderno da Vozes da Classe Média. E hoje a mensagem que fica é que não dá para desenvolver políticas públicas sem prestar atenção no que pensa, no que diz, mais do que isso, no que exige a classe média brasileira. Muito obrigado pela atenção de vocês.